acesso àquele material, aquele livro, aquele quadro, aquele filme, aquela música, enfim, para compartilhar. E nós fomos resgatados dos nossos pecados. Nós fomos salvos por Jesus. Não há uma riqueza maior do que essa, do que sermos salvos, remidos por Jesus e temos a vida eterna. Então, se nós temos essa vida eterna, se nós temos a alegria da salvação, nós temos então um compromisso. Que compromisso é esse? É um compromisso de praticar a evangelização. Sobre isso eu queria falar com os irmãos. A evangelização, ela é uma das principais responsabilidades da Igreja de Deus e dos cristãos de hoje. Jesus ordenou que os seus discípulos levassem a mensagem até onde? Até onde? Até os confins, até os confins da terra. E esse estudo vai explorar justamente esse ide de Jesus, ide dos cristãos, para evangelizar, falar do fundamento da palavra de Deus. Sim, meu irmão, pode falar. Isso é um mandado. Isso não é. Isso é um mandado. Um mandado, isso mesmo. E é o primeiro tópico que eu quero realmente discutir com os irmãos, é isso. Em primeiro lugar, é uma ordem. É uma ordem de Jesus, não um conselho. Jesus aqui não está falando, vou aconselhar vocês todos a ir por todo mundo. Jesus está dizendo assim, eu acho que vocês devem ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não, ele está dizendo o seguinte, ide e pregai. Onde é que está escrito isso? Mateus 28, para abrir a Bíblia e ler e encontrar. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. É uma ordem, o ide de Jesus. Alguém achou? A ordem, Mateus 28, 19 e 20. Quem comprou pode ler. Ide fazer discípulos. Então, o que é um discípulo? O que é um discípulo? Jesus tinha apóstolos, mas também tinha discípulos. Qual é a diferença de apóstolo para discípulo? Eu sei que você sabe. Apóstolos são aqueles que andaram com Jesus. Apóstolos são aqueles que foram chamados por Jesus e foram convocados diretamente por Jesus para a missão evangelística. São apóstolos, com exceção do apóstolo Paulo, que não foi chamado por Jesus enquanto estava aqui na terra, mas quando ele estava no caminho de Damasco, Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues, que é uma luz muito forte, veio clareando e caiu por terra, tu consegue, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Paulo é chamado, por isso que Paulo é chamado apóstolo, porque foi chamado. Apóstolos são aqueles que são chamados por Jesus. E discípulos? Quem são os discípulos? Quem são? Servidores. Somos nós. Somos alunos. Discípulo é aluno. Então, olha, Jesus está dizendo, ide fazer discípulos. Em outras palavras, ide fazer alunos. Aonde? Em Ulisses Guimarães? Em todas as nações. Todas as nações.
perseguições. Aí então o que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias. Até que dia? Até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, a ordem de Jesus é ir pregar o Evangelho. Jesus aqui não está dizendo assim, olha, vocês talvez devam ir pregar o Evangelho. Não, vai pregar o Evangelho. Olha, mas eu não sei pregar o Evangelho. Ir de pregar é assim mesmo, sabe por quê? Eu vou estar com vocês. Se você não sabe pregar, eu vou estar com vocês todos os dias. E se Jesus está conosco, nós estamos guardados, estamos protegidos e amparados. Jesus deixou claro que evangelizar não é uma sugestão, é uma ordem. E como discípulos, como alunos, nós devemos levar o Evangelho às pessoas e ensiná-las a seguir a Cristo. Então nós temos que ir até Jesus. Eu não posso entender um cristão que nunca falou de Jesus para uma pessoa. Não posso entender como é que existe pode existir um cristão, membro de igreja, que frequenta a igreja, que está na igreja, que é testemunha de Jesus na igreja, que é dizimista, enfim, que é membro da igreja com todos os privilégios necessários de membro da igreja, mas nunca evangelizou uma pessoa. Ah, eu não sei pregar, sabe? O nosso exemplo dizia São Bernardo, o livro fala São Bernardo, que ele dizia o seguinte, que um sermão é muito bom, mas um exemplo fala melhor do coração. A nossa vida, a nossa conduta deve ser uma pregação, e é uma pregação muito alta, mais alta do que nossas próprias palavras. O nosso testemunho, a nossa forma de viver, o nosso modo de nos comunicarmos, de nos relacionarmos com outras pessoas, deve falar muito mais alto. As pessoas devem olhar e ver na gente a pessoa de Jesus. Nem todos são chamados para o trabalho evangelístico da pregação, de pregar o Evangelho para alguém, de explicar a palavra para alguém. A Bíblia tem vários ministérios. Tem pessoas que têm vários, lá em Paulo, o apóstolo Paulo em Coríntios fala de vários ministérios. E nem todos têm o mesmo ministério. Mas às vezes o irmão tem o ministério da oração, o irmão tem o ministério da intercessão. É orar pelas pessoas e deixar que o Espírito Santo faça o resto. É orar. Nós recebemos lá na igreja Vila Velha, meses atrás aí, no ano passado, o pastor Márcio, ele é pastor, ele é secretário da Sociedade Bíblica do Brasil. E ele contou uma história mais ou menos assim que eu vou contar, e não sei se eu vou ser fiel à narrativa que ele contou. Dizer que tinha uma mulher na igreja, uma senhora na igreja, muito humilde, e que não sabia ler igreja. Mas ela tinha um ministério que era de distribuir folhetos. Ela não sabia ler igreja, mas tinha um ministério de distribuir folhetos. Então ela chegava, ia para a feira, e lá na feira ela começava a distribuir folhetos para as pessoas. Pegava o folheto para um, pegava o folheto para outro. Alguns pegavam o folheto, botavam no bolso, outros rasgavam, estavam fora. E quando o pastor Márcio contou essa história, ele disse que foi um homem, foi um senhor que contou essa história para ele.
lá e rasgou, jogou para cima. Ele contou isso lá na igreja de Vila Velha, na primeira igreja. Aí ele disse que tinha um papelzinho daquele, um fragmento que caiu no bolso dele. Um pedacinho de papel caiu no bolso dele, aquele pedacinho de folheto. Ele foi embora para casa. Quando ele chegou em casa, que ele foi trocar de roupa, ele tirou a camisa, viu aquele papelzinho no bolso. Ele pegou aquele papelzinho estava dizendo assim: e disse Jesus. Aí ele não tinha, ele queria saber o que Jesus disse. Mas ele tinha rasgado o folheto. E disse Jesus, mas o que Jesus falou? Mas não tinha rasgado. E disse Jesus, mas o que ele disse? E esse homem ficou tão interessado que ele foi procurar uma igreja evangélica, ou foi procurar alguém que podia esclarecer. Eu não me lembro muito bem a narrativa, como o pastor Márcio contou. Ele é secretário da Sociedade Bíblica do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Pregou na nossa igreja e falou isso no culto da igreja. Que essa pessoa se converteu por causa do testemunho dessa mulher, semi-analfabeta ou analfabeta, mas que distribuía folhetos. E esse homem, por causa daquele, e disse Jesus, depois de ver o que Jesus disse, começou a se interessar pela mensagem de Jesus e acabou aceitando Jesus no seu coração como seu Salvador. Deus pode fazer isso, meus irmãos. Às vezes, nós podemos fazer uma pregação, falar para uma pessoa e achar que não valeu nada aquilo. Quantas vezes quantos exemplos nós conhecemos de pessoas que pregaram e acharam que a mensagem era vazia, acharam que a mensagem não tinha alcançado o objetivo, acharam que a mensagem não tinha chegado ao coração do pecador, mas depois Deus opera. O operar é de Deus, é Deus quem faz a obra. Nós temos que confiar que quem faz a obra é Deus, nós temos que ser instrumentos. Se Ele mandou ir, nós temos que ir pregar o Evangelho. Mas há um outro ponto que eu quero explorar com os irmãos, é Atos 1:8. O exemplo dos apóstolos, Atos 1:8. Vamos ver? Quem encontrou o cordeiro? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas em toda Samaria, Judéia e até onde? Até os confins da terra. Até os confins da terra, porque quem dá a palavra é Deus. Meus irmãos, vamos lembrar um pouquinho de alguns apóstolos de Jesus. O que Judas fez no final da vida dele? O que fez Judas Iscariote? Não, ele antes de enforcar, negou Jesus. Muito bem, parabéns. Tomé, o que Tomé fez de extraordinário que a Bíblia registra? Duvidou. O que ele falou? Se eu não colocar a mão no local da ferida, no local que está cicatrizado, eu não vou acreditar. Tomé falou, não acredito. Meus irmãos, você caminhar com Jesus 3 anos, assistir milagres, ressuscitar mortos, levantar aleijados, curar cegos, expulsar
expulsar demônios. E agora Jesus morre. E Tomé fala, olha, eu não acredito se eu não colocar a minha mão na marca dos cravos e no seu lado direito, né? Onde ele foi curado. Olha a incredulidade. Outro exemplo de Pedro. O que é que Pedro fez que nós podemos falar de errado? Traiu. Traiu Jesus, traiu foi Judas. Negou a Jesus. Negou. Ele falou, olha, eu não conheço. Você também estava com o Galileu, você também é Galileu, estava com ele. Eu não conheço esse homem. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Era um Pedro fraco. Era um Pedro doente espiritualmente. Tanto que Jesus falou, Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Mas agora aqui em Atos capítulo 1, que ele diz? Aí Jesus fala, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-ei testemunha, aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, E até os confins da terra. E aconteceu isso. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos, estavam orando, eis que a casa se encheu de um som, como de um vento, e eles receberam o poder do Espírito Santo. E ali eles mudaram completamente. O primeiro sermão Pedro fez, quantas pessoas se converteram? 3 pessoas? 3.000. Quantas pessoas se converteu? 3.000 pessoas se converteram. Mas Pedro era fraco. Pedro era fraco. A ponto de negar a Jesus, a ponto violento ainda. A ponto de quando Jesus estava lá para ser preso, ele sacou a espada e tentou, para mim, ele tentou cortar a cabeça do criado do sumo sacerdote. Para mim, ele queria cortar a cabeça. Porque é muito difícil Pedro, um pescador, que não tinha intimidade com a espada, ele cortar só a orelha. Imagina os irmãos, se for cortar a orelha, o melhor gladiador, o melhor soldado daquela época que havia no Império Romano, seria impossível ele chegar e passar a espada e cortar a orelha de uma pessoa, só a orelha. Eu acho que Pedro, ele tinha de falar assim, ó, fica bem quietinho, não se mexa, eu vou cortar só a sua orelha. Vou cortar só a orelha. Não mexa que vai pegar na cabeça. Só se fosse assim, mesmo assim era capaz de errar. Eu acho que Pedro pegou a espada e deu para decepar a cabeça de... Como é que chamava o jovem que Jesus, que Pedro cortou a orelha dele? Malco. Era Malco. Tinha uma espada, estava naquela escuridão toda, o Malco já teve um clarão e virou, pegou só na orelha. Meus irmãos, eu acho que Pedro deu para matar. Ele deu para cortar a cabeça. Ele não deu para cortar a orelha. Eu não consigo entender. Ele não tinha familiaridade, ele não tinha familiaridade com a espada. Ele tinha familiaridade para pegar peixe, com rede, para pegar peixe. Ele é pescador. Agora esse Pedro, cheio de defeitos, ele fala um sermão cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. E ele fala um sermão, 3.000 almas se convertem. Os primeiros cristãos se evangelizaram com ousadia e dedicação, mesmo enfrentando perseguições. Todos eles, com exceção de João, todos os apóstolos morreram de morte violenta. Alguns foram degolados, como Tiago, que foi passar a espada na cabeça, cortou o pescoço. Outros foram cerrados ao meio. Outros foram julgados às feras. Mas eles não negaram o nome de Jesus.
irmãos, a maior certeza da ressurreição de Jesus é essa. Porque se os apóstolos estivessem reunidos e falassem assim, olha, vamos combinar aqui de falar para todo mundo que Jesus ressuscitou? Vamos combinar todo mundo? A partir de hoje todo mundo vai falar que Jesus ressuscitou. Eles não aguentariam a pressão que aguentaram, não. Eles realmente viram a ressurreição de Jesus. Eles realmente viram Jesus ressurreto e foram revestidos do poder do alto. Alguma coisa aconteceu com aqueles homens, eles caíam fora. Na hora de morrer, eles caíam fora. Mas todos eles afirmaram. E o apóstolo Paulo apanhava e dizia: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, os exemplos dos apóstolos, recebendo o Espírito Santo, nós temos esse poder. Vamos caminhando já para o final. Romanos 10, 14, 15. Quem vai ler para nós? Romanos 10, 14, 15. Talvez porque eu sou relapso, talvez porque nós não temos evangelizado como devemos. Como invocarão aquele que não creram? Então, que pregar para essas pessoas? Se elas não pregarem, como elas crerão? A evangelização é essencial para que mais pessoas recebam a salvação. Meus irmãos, eu queria fazer um apelo com a igreja. Eu vou repetir isso aqui no domingo, se tiver aqui. De cada um irmão ganhar um irmão até o final do ano. É pouco, né? Ganhar um só. Se ganhar 100 é melhor. Mas vamos pedir a Deus uma alma para Deus. Eu vou evangelizar e vou trazer uma alma para Jesus. Eu vou pregar para evangelizar uma pessoa e trazê-la para a igreja até o final do ano. Dá tempo de fazer isso. Dá tempo de fazer. Nós estamos ainda, para entrar no mês de março, temos ainda 10 meses pela frente, e nós podemos perfeitamente trazer não uma, mas várias almas para Jesus, mas no mínimo uma alma. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos implorar ao Senhor, vamos pedir revestimento do poder do alto para evangelizar e trazer pessoas para o reino de Deus. Evangelizar com amor e sabedoria. 1 Pedro 3,15. Quem vai ler? 1 Pedro 3,15. Quem achou? Quem achou? Pode ler quem achou. Santificai a Cristo como o vosso, e tenham sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a esperança que há em vós. Meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia mais. Nós temos que ler a Bíblia no mínimo todo dia. No mínimo, todo dia. Nem que seja um versículo da Bíblia, nós temos que ler. Para aprender a resposta
tem determinados grupos denominacionais, grupos de